Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Ladrões levaram R$100 mil de uma relojoaria no centro de Dourados, cidade distante a 233 quilômetros de Campo Grande. O proprietário da loja, um homem de 41 anos, relatou à Polícia Civil que o local ficou fechado no final de semana e, ao abri-lo na manhã desta segunda-feira, notou a invasão e o furto. E foram levadas diversas peças de joias, entre elas correntes, pingentes, pulseiras e anéis, além de um relógio de 2 marcas banhados a ouro. Segundo o comerciante, os ladrões fizeram um buraco na parede dos fundos da loja e entraram no local. Há alarme somente na porta do imóvel, que não foi aberta. A loja está em reforma e, de acordo com o proprietário, o trânsito de pedreiros é constante. O comerciante não tem suspeitos desse furto e nenhum ladrão foi identificado até o momento. O ex-candidato à Prefeitura de Campo Grande, deputado Reinaldo Azambuja, oficializou há pouco seu apoio no segundo turno ao candidato Alcides Bernal, do PP. A decisão de não subir no palanque de Edson Giroto, do PMDB, teve como base pesquisa que em 60% de seu eleitorado apoiou a união, segundo enfatizou o próprio deputado. O candidato a vice na chapa de Reinaldo, Ataíde Nery, do PPS, já havia decidido sobre a aliança com Bernal desde a última quinta-feira. A decisão de Azambuja rompe uma coligação histórica com o PMDB. Além de Reinaldo, outro ex-candidato à prefeitura da capital, Marcelo Bluma, do Partido Verde, também anunciou hoje seu apoio ao Alcides Bernal neste segundo turno. Participaram da reunião o vice de Bernal, Gilmar Olarte, e Fernanda Fialho, vice de Marcelo Bluma. A matéria completa sobre os apoios de Azambuja você confere amanhã na nossa primeira edição a partir das 11 horas da manhã. Dia de caos e muito transtorno no Aeroporto Internacional de Campo Grande. 6 voos da companhia aérea Azul foram cancelados por causa da interdição da pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas, devido ao fato de que um avião cargueiro está quebrado no local. A Azul está tentando negociar o remanejamento dos passageiros. Fila e tumulto. Pediram para a gente vir aqui no guichê da Azul para eles darem mais informações. Não falaram o que vai fazer ainda não. Vou saber agora. Eles tinham dito que nós íamos marcar 2h20, mas agora cancelaram e vamos saber agora de novo. Complicado. É. Tudo começou após um acidente com um avião cargueiro no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ele teve problemas durante a aterrissagem e ficou encalhado na pista. Com o incidente, das companhias aéreas, a mais prejudicada é a Azul, que desde sábado está com voos cancelados ou atrasados por conta da interdição do aeroporto, por onde passam todas as conexões. Comigo é a primeira vez, já ouvi falar que aconteceram outras vezes, né? Problemas acontecem, acidentes acontecem, eu acho que a empresa tem que estar dando uma resposta mais rápida, né? Com informações, né? Ontem mesmo nós tivemos em Porto Alegre, o voo era 15:45, nós só fomos informados do horário lá para as 7, 8 horas da noite, assim mesmo ainda prorrogado para as 10 horas da noite. A empresa está tentando, desde sábado, remanejar e relocar os passageiros, mas o problema levará alguns dias para ser solucionado. Segundo a companhia, o acordo será feito conforme a necessidade do cliente e a disponibilidade de voo. Enquanto isso, os passageiros que estavam em voos cancelados e são de outras cidades ficarão hospedados em hotéis até a liberação da pista do aeroporto de Congonhas. Everton está desde quinta-feira no estado. Seu planejamento era o de estar em Recife ainda hoje, mas poderá retornar na cidade só na quinta-feira. Inclusive eu ia trabalhar hoje, né? E aí, agora? Agora complicou, porque a firma que vai perder, né? Que vai perder diária lá no serviço, porque não vai ter mais um integrante da equipe, que hoje é feriado lá. Ia trabalhar a partir de hoje, né, à noite. Agora vai ficar sem trabalhar. Até o momento, não há previsão para a liberação da pista do aeroporto Viracopos, em Campinas.
Conforme foi ressaltado na reportagem, a companhia declarou que os remanejamentos serão feitos conforme a urgência do cliente e a disponibilidade do voo. A Azul garante que para hoje não será possível nenhum remanejamento. Os casos mais urgentes serão encaixados a partir de amanhã, mas a maioria ficará para quarta-feira. Além do problema da pista interditada, a TAM também apresentou problemas em seu check-in, provocando atrasos em alguns voos. E hoje é dia do professor. Profissionais de Mato Grosso do Sul se reuniram em Campo Grande com o governador André Putinelli para discutir uma pauta de reivindicações da categoria. A FETEM, junto com a CNTE, tiveram reunião pela manhã com o governador André Putinelli para discutir, além das reivindicações da categoria, a impetração de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade por 6 governadores do Brasil. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Leão, a ADIM critica a lei do piso salarial aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional em junho de 2008. Que a gente consiga avançar, abrir um caminho nessa questão da ADIM. É importante que o governador pense em como combine com seus pares signatários da ADIM uma forma de superar esse entrave, porque nós estávamos num processo de negociação, na busca, construindo uma alternativa e fomos surpreendidos pela ADIM. Ou seja, ela quebra um processo. Claro, nós continuamos o debate com a Undime, continuamos a discussão com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, vamos apresentar uma proposta ao Congresso Nacional, né? Mas nós gostaríamos que essa questão da ADIM fosse resolvida, porque ela só atrapalha o desenvolvimento, a busca de uma solução negociada para a questão do piso, que já é algo que devia estar sendo implementado, cumprido no Brasil inteiro. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Piauí e Roraima foram 6 estados responsáveis pela impetração da ADIM. E agora a FETEM, junto com a CNTE, espera que a negociação com o governador do estado avance e que as reivindicações da categoria sejam atendidas e que a ADIM seja retirada. E para comentar o que ficou acertado nessa reunião e as próximas atividades da categoria nesta semana, eu converso agora com o secretário de Finanças da FETEMES, professor Jaime Teixeira. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Professor, o que ficou decidido nessa reunião de hoje cedo? Olha, foi uma reunião bastante longa, nós iniciamos por volta de 15 para as 9 da manhã, ela foi até as 13h30. Foi um debate sobre 6 pontos urgentes que nós temos. O principal dele é realmente essa ADIM, que é um golpe contra a educação pública do Brasil inteiro, nós entendemos. E o segundo ponto, também importante para nós, todos são importantes, mas de relevância, é a questão de um terço de planejamento, né? Então, dos 6 pontos que nós debatemos essa manhã toda com o governador, nós conseguimos avançar em 3 pontos, 2 pontos a divergência do encaminhamento e 1 ponto ele não aceita discutir e que para nós é um ponto sagrado, que é a questão da ampliação mesmo da jornada de planejamento. E agora, diante deste cenário, alguns pontos avançaram, outros não e são prioridade para a categoria dos professores. O que fica definido a partir de então, professor? O que nós temos concreto é que nós teremos nas ruas de Campo Grande, dia 18, mais de 15 mil trabalhadores de educação protestando contra essa ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo nosso governador, que foi o principal membro que assinou, né? Foi quem entrou com a ação. Mas isso é mantido. Agora, para avaliar essas propostas discutidas com a nossa direção, nós realizaremos amanhã, às 14 horas, uma Assembleia Geral, onde nós vamos ter companheiros e companheiras de todos os municípios do Mato Grosso do Sul presentes na federação. E nessa Assembleia Geral nós vamos definir se a gente suspende ou não o ato do dia 18. Por enquanto está mantido, porque nós entendemos que temos que avançar na questão de um terço de planejamento, que desde 2008, quando a lei foi publicada, deveria estar sendo feito. Professor, e há algum indício, possibilidade de greve já nesse final de ano, ou por enquanto não? Apenas essa mobilização que ainda não está definida, do dia 18? Pois é, ela está definida, poderá ser suspensa. Ela está definida, vai acontecer se não avançar nesse ponto do planejamento, que para nós é uma questão de honra, né? É uma questão urgente, uma questão de necessidade para melhorar a qualidade da escola pública, para que você tenha melhores condições de trabalho. É um direito adquirido, portanto, nós entendemos que o que é direito
adquirido em lei não se negocia direito, né? Nós discutimos avanços, mas negociar direito não dá, né? Então entendemos que é possível o governador avançar. Ele aponta com a possibilidade do Estado implantar a partir de 2014, portanto ele já admite a possibilidade que ele vai ter que cumprir. O que nós queremos discutir com ele ainda na manhã de amanhã é uma possibilidade de estar integralizando já no projeto de lei esse ano para ser cumprida a partir de 2013. Certo. Professor, agora, hoje é uma data comemorativa, Dia do Professor, 15 de outubro. Como o senhor avalia o cenário da educação, principalmente do professor da rede pública aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, a gente analisa o conjunto, né? No Mato Grosso do Sul não é muito diferente hoje do conjunto nacional. E em nível nacional, nos últimos 10 anos, principalmente de 2006 para cá, melhorou bastante as condições de trabalho, avançamos, há muito o que fazer ainda, mas tivemos 2 adventos muito importantes de 2006 para cá, que foi a lei do Fundeb, que carimbou as verbas da educação e define onde pode ou não pode ser aplicadas, e em 2008 a lei do piso, que é a 11.300 de lei federal. Essas 2 leis resgataram muitas coisas para os trabalhadores da educação, principalmente nas redes municipais. Em média, as redes municipais de 2008 para cá tiveram 33% de reajuste acima da inflação. Isso está recompondo o salário dos professores, está criando carreiras também, que está previsto na lei do piso. Então, quando aparece uma DIN, como essa que apareceu agora, dos governadores, que questiona a lei do piso, a forma de reajustar o piso nacional, a gente entende que isso é um golpe contra uma recuperação lenta que está acontecendo, né? Então, evidentemente que essas mobilizações hoje, dia do professor, nós comemoramos alguns avanços, sim, né? Como carreira, como piso nacional, como uma lei do Fundeb que carimba as verbas da educação. Fica mais difícil do gestor público desviar para outros fins essa verba e, portanto, tem que aplicar a educação e melhorando. Não se faz educação de qualidade sem investir mais, mas a gente ainda lamenta que ainda alguns golpes possam acontecer no decorrer desse processo. E esse questionamento em relação à ADIM, a senhora acredita que influencia diretamente na qualidade da educação, ou seja, influencia na formação dos alunos? Sem dúvida alguma. A lei do piso, criada em 2008, ela vem para que a médio prazo um profissional da educação de nível superior tenha salários compatíveis com a média nacional de outros trabalhadores de nível superior, como engenheiro, como advogados. Isso não dá para se fazer do dia para a noite, tem que se recuperando ano a ano. Quando você interrompe esse processo de recuperação e a ADIM que está aí, se for aceita, acatada pelo Supremo, dentro de 5, 6 anos, o piso dos professores volta a ser salário mínimo, isso não vai valorizar. Não vai valorizar. Não tem o resgate da nossa profissão. Quando você cria um piso que valoriza, você resgata. Você tem hoje, por exemplo, poucas procuras de matrículas para os cursos de pedagogia nas universidades. Por quê? Porque a carreira não é atraente. O jovem não quer. O jovem prefere ser jornalista, prefere ser advogado, prefere ser engenheiro do que fazer pedagogia. Então nós temos que ter um processo de médio prazo que valorize dentro da sociedade esse profissional para que os melhores jovens do ensino médio possam estar optando pela carreira do magistério. Isso vai qualificar a nossa carreira, sem dúvida alguma. Certo, professor Jaime, voltando agora à questão dessa reunião de hoje, a movimentação prevista para o dia 18, caso não seja suspensa, de que modo que ela ocorrerá? Nós teremos no dia 18 aqui, se não houver suspensão amanhã, se não avançar ainda, nós esperamos que o governador e o seu secretário de Casa Civil que participou da reunião possa apresentar alguma coisa diferente que foi colocado hoje para esses 2 pontos, né, principalmente da jornada. Nós teremos aqui trabalhadores dos 71 municípios do Mato Grosso do Sul, onde nós temos sindicatos. Nós teremos aqui trabalhadores do Mato Grosso, teremos aqui trabalhadores de Goiás, teremos trabalhadores do Distrito Federal, ou seja, toda a região centro-oeste vai estar presente nas ruas de Campo Grande para chamar a atenção da sociedade para o golpe que se está dando na educação e também para protestar contra a figura desses governadores signatários dessa DIN, né, que foi na nossa região o governador de Mato Grosso do Sul, infelizmente, nosso governador André Putinelli, e o governador de Goiás, que assinaram também, junto com mais 4 governadores. Então, dentro dessa nossa expectativa, é que nós tenhamos aqui em torno de 15 a 20 mil trabalhadores nas ruas. Para deixar bem claro, o trabalhador de educação, ele não aceita mais golpe contra um patrimônio público, que é a educação pública. E essa DIN, ela não prejudica somente os professores da rede estadual. Todos os professores das redes municipais também serão afetados, porque
se acontecer o que eles querem, vai congelar o piso para os próximos 3, 4 anos. E vai congelar também o piso dos professores da rede municipal de Campo Grande, da rede municipal de Dourados, da rede municipal de Corguinho, ou seja, do Brasil inteiro. É um golpe, na verdade, contra uma carreira que estava sendo recuperada. Certo. Eu acabei de conversar com o diretor de finanças da FETEMES, professor Jaime Teixeira, que nos falou um pouco sobre o panorama da classe dos professores aqui em Mato Grosso do Sul e também sobre a reunião que pode definir uma mobilização no próximo dia 18, após a reunião realizada hoje junto ao governador André Putinelli. Professor Jaime, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Muito obrigada, boa tarde. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. A partir da tarde, haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Confira agora a previsão para 5 capitais para esta terça-feira. Vamos agora aos fatos nacionais. Hoje é o dia da construção civil, uma área que cresce a cada ano e atrai cada vez mais profissionais. O número de empregos criados pelo setor passou de 250 mil em todo o país. Valtecir era gerente de uma banca de jornal e vivia com dificuldades. Mas há 2 anos mudou de vida. Atualmente, ele trabalha no ramo da construção civil, ganha em torno de R$ 1.300 por mês e com esse dinheiro sustenta a família. Agora, busca aperfeiçoamento profissional. Muitos empreendimentos novos, a construtora precisando de gente, como já teve gente aqui procurando 20, 30 profissionais e não encontrar. Hoje o mercado anda muito rápido e a gente tem que acompanhar. Essa é uma das turmas oferecidas pela Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio. Assim como Valtecir, muitos trabalhadores buscam aqui qualificação para atender às ofertas de emprego que surgem no mercado da construção civil. E entre eles, mulheres. Eu acho que tá muito cheio a área de construção civil, no caso que eu procurei de ladrilheiro. Aí eu me interessei pelo curso, pelo fato de gostar, já mexi muito com obra lá em casa, vira e mexe tem obra. Então eu procurei esse porque a gente é mais chata, no caso, mais detalhista, né? Por elas terem mais, prestar atenção mais nos detalhes, então elas também têm procurado bastante o curso de construção civil também por parte das mulheres. De janeiro a agosto deste ano, o setor da construção civil criou 256 mil postos de trabalho em todo o Brasil. Destes, cerca de 36 mil somente no estado do Rio. Esse aumento no número de vagas pode ser explicado pela grande quantidade de obras relacionadas aos eventos internacionais que vão acontecer nos próximos anos. A gente tem investimentos que vão gerar empregos diretos e empregos indiretos, né, em obras de infraestrutura e obras que vão gerar mais habitações para esses locais onde esses eventos estão valorizando, né, aquela região. A gente tem tanto a Copa do Mundo, quanto a própria Olimpíada, como a Copa das Confederações no ano que vem, são eventos que têm apontado esse investimento na construção civil. Além disso, o próprio Comperj, né, o Arco Metropolitano, que também são obras que
demandam emprego na construção civil. A presença de profissionais de odontologia nas UTIs dos hospitais e nas unidades de internação pode se tornar obrigatória. É o que prevê um projeto de lei que tramita na Câmara. A intenção é evitar infecções e prevenir o agravamento de doenças em pacientes internados. O atendimento médico nas UTIs nem sempre é suficiente para prevenir ou tratar infecções que começam na boca e podem piorar o estado de saúde de quem está internado. O paciente, muitas vezes incapacitado de fazer a higiene bucal, depende de médicos e enfermeiros que nem sempre têm conhecimento para identificar problemas e focos de infecções. Por isso, um projeto de lei exige a presença de um cirurgião dentista dentro de UTIs, ambulatórios e outros ambientes de internação. Ele vai diminuir os riscos de pneumonias aspirativas, tá? São pneumonias que levam muitas vezes o paciente a óbito, tá? Doenças cardíacas, problemas cardíacos, que tem muito. As bactérias que atuam nas válvulas cardíacas são bactérias, curiosamente, muito associadas com as infecções odontogênicas. Muitas vezes a população não tem conhecimento disso. Doenças renais, doenças das mais diversas, articulares, das mais diversas. A boca é o segundo veículo de contaminação hospitalar. E principalmente nas UTIs, os pacientes estão em coma. Às vezes a boca não é limpa, ele não escova os dentes porque ele está em coma, tem que limpar a boca, ele pode ter cárie. A boca é um foco enorme de germes. Então, num paciente debilitado hospitalar, a boca tem que ser tratada. Segundo a relatora do projeto, o texto inicial tratava apenas das UTIs, mas depois de algumas discussões, ela incluiu entre os beneficiários os pacientes com doenças crônicas que estão em ambulatórios e os que têm atendimento médico domiciliar. Nós estudamos bastante esse assunto, fizemos audiências públicas, enfim, há muito acúmulo acerca disso. E o que nós percebemos é que você tem vários óbitos que são provocados pela ausência de um profissional, de um cirurgião dentista que possa analisar o nível de saúde bucal daquela pessoa que está em uma situação de internação. E o perfil dos jovens universitários está mudando. Uma pesquisa feita pelo Data Popular aponta que a maioria deles pertence à classe média e planeja ter seu próprio negócio ao invés de serem contratados por uma empresa. Ele é bombeiro, casado, tem 2 filhos e está no 2º período de filosofia. Aos 30 anos estuda na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio. Não paga 1 centavo porque foi aprovado pelo ProUni, o programa Universidade para Todos. Não dá para ficar só trabalhando, tem que estudar, tem que crescer. Até o período histórico que a gente tem vivido, né, no Brasil, propicia isso. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular constatou uma mudança no perfil dos universitários brasileiros entre 2002 e este ano. Hoje são 3 milhões a mais nas salas de aula e a maioria é de classe média. Nesse período, houve um aumento no número de alunos matriculados em faculdades particulares. São 81% do total. Nas redes pública e privada, mais de 1.200.000 estudantes são chefes de família. De cada 10, 7 trabalham e 38% já passaram dos 27 anos de idade. Eles têm que trabalhar, eles têm compromissos familiares em que eles são responsáveis e, ao mesmo tempo, eles percebem que uma melhor educação concede a eles uma maior empregabilidade. Outro dado que chama a atenção é a distribuição dos universitários por região do país. Em 10 anos, aumentou a participação de alunos no Norte e no Nordeste e caiu o índice entre os estudantes que vivem no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do Brasil. A participação do Nordeste no total de universitários passou a ser compatível ao seu tamanho na população brasileira. A pesquisa revela ainda que o empreendedorismo se tornou uma das características mais marcantes da nova geração de universitários. Prova disso é que a maioria não sonha com o trabalho em uma grande empresa. 56% deles querem abrir o próprio negócio. É o caso deste grupo. Entre recém-formados e estudantes, são cerca de 20 colaboradores que trabalham nesta empresa de comunicação voltada para o público jovem e que está na chamada incubadora da PUC há quase 2 anos. Aqui eles receberam consultoria e treinamento para entrar no mercado. Em pouco tempo, já tem faturamento e clientes próprios. Eu vejo vários amigos que ficam estudando 3 anos para passar num concurso público. É uma garantia, né? Mas eu acho que assim, se a gente parar para pensar, né, que quando a gente abre um negócio, a gente está gerando mais empregos para outras pessoas. Então, assim, pensando assim, eu acho que é legal.
E cresce a campanha para que o macaco muriqui, uma espécie em extinção aqui do Brasil, seja o mascote dos Jogos Olímpicos de 2016, que acontecerão no Rio de Janeiro. O macaco muriqui é o maior primata das Américas. Ele pode chegar até 1,50 m de altura. É uma espécie nativa da Mata Atlântica que só é encontrada no Brasil. No passado, existiam mais de 500 mil muriquis em todo o país. Hoje em dia, eles não chegam a 3 mil. Na luta para impedir o desaparecimento do muriqui, ambientalistas brasileiros decidiram transformar o macaco em candidato a mascote da Olimpíada de 2016, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Eles já contam com o apoio de organizações internacionais que estudam os primatas. A ideia é tornar o animal popular e, com isso, ajudar a preservar a espécie. A coordenadora da campanha é Paula Breves. Apaixonada pelo muriqui, ela já preparou panfletos, adesivos e um vídeo com depoimentos de personalidades que apoiam a candidatura. Muriqui, em Tupi-Guarani, significa gente que bamboleia, que vai e vem, popularmente também conhecido como povo manso da floresta. Esse equilíbrio de onde viemos para onde vamos, eu acho que o primata como o muriqui nas matas do Rio de Janeiro dá muito esse símbolo. O muriqui é o mascote das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Paula também aponta outras qualidades do muriqui. Uma espécie que não entra em brigas, você quando está entre eles estão sempre brincando, sempre em paz. É a coisa do abraço, que realmente é verdade, estão sempre se abraçando. Muito marcante aquela imagem do bicho que dá o seu corpo para os outros passarem. A gente tem que conhecer mais os nossos bichos, o que é característico da nossa cidade e preservar. Você fica encantado, apaixonado. Os carinhos que todos fazem, ali o amor está na sua expressão corporal direta ainda. A torcida organizada pelo muriqui também é grande neste centro de primatologia, que fica em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Aqui são criados em cativeiro 6 animais da espécie. Ele usa os galhos das árvores como se fossem barras olímpicas, o atleta, né, de barras fazendo aquele movimento. E essa questão do abraço que foi colocada aqui é interessante se fazer também uma coisa, né, com os jogos, por exemplo. Equipe que marca um gol e todos vêm esse abraço. Ele lembra muito essa questão humana. O macaco também tem cabos eleitorais no distrito de Muriqui, que fica em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A região ganhou esse nome porque no passado era um refúgio dos primatas. Mas hoje em dia, por causa da redução da mata, os muriquis desapareceram. Houve desmatamento para carvão, houve desmatamento na época do café. Por enquanto, o muriqui é o candidato único. O comitê organizador deve divulgar o eleito até 2014. Caso vença a disputa, será o primeiro mascote da história dos Jogos relacionado com a preservação ambiental. Aonde tem muriqui, são florestas bem protegidas. E essas florestas não são só importantes para o muriqui ou para as outras espécies que vivem nelas. São florestas que são importantes para toda a sociedade, para a produção. Que bonitinho. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Você confere mais informações em nosso portal rbvnews.com.br e amanhã em nossa primeira edição a partir das 11 da manhã. Boa noite!